Bom dia, meus amores. Vamos lá dar continuidade às nossas aulas da semana. E nós vamos agora responder as questões de português da página 170 e 171 que eu pedi para que vocês fizessem, né? E agora nós vamos corrigir essa atividade, responder ela. Primeira questão diz assim: com um colega, faça uma pesquisa sobre a história e a atual situação social, política e econômica de 3 países de origem das pessoas cujos perfis você leu. Transcreva o seu caderno que descobrir e, com o auxílio do professor, compartilhe os seus colegas suas descobertas. Não se esqueçam também de dizer em que continente cada país se localiza e a língua que são faladas. Então, meus amores, essa daí é uma pergunta pessoal, né? Uma questão pessoal. Isso aí é uma pesquisa que vocês terão que fazer. Não sei se vocês já fizeram, mas se vocês não fizeram, vocês têm a semana todinha para me responder essa questão. Não se preocupem, viu? Segunda questão: em grupo e com a mediação do seu professor, discuta possíveis motivações que levam José Alejandro, Ângela Fares e Temi Oluzola a virem para o Brasil. Então, como não tem um grupo para vocês, vamos dar uma possível resposta. A possível resposta que eu encontrei foi a seguinte, foi essa aqui, ó. As respostas são pessoais, mas nós encontramos algumas possibilidades, viu? Vocês podem colocar assim: são fuga de más condições de vida, fome, sede, falta de saneamento básico, educação, de epidemias, de guerra civil, de crise econômica, de perseguições políticas e etc. Sugerimos que você apresente. Então, não precisa colocar esse sugerimos. Isso aqui foi só uma coisa que eu escrevi aqui. Então, repetindo: fuga de más condições de vida, fome, sede, falta de saneamento básico, educação, de epidemias, de guerra civil, de crise econômica e de perseguições políticas, etc. Essa daí é a resposta da segunda questão. A terceira questão: 2 dos 3 refugiados tinham profissão em seus países de origem. Sobre isso, responda. Letra A: que profissão eles exerciam em seu país de origem? Então, o objetivo da questão é desenvolver a localização de informações. Então, José Alejandro, essa agora aqui é a resposta, ó. José Alejandro era professor na Venezuela e Temi Oluzola era contadora na Nigéria. Então, a resposta começa em: José Alejandro era professor na Venezuela e Temi Oluzola era contadora na Nigéria. Letra B: essas pessoas tiveram acesso à educação no país de origem? Aí, isso aqui seria para a gente conversar se eles tiveram acesso à educação. Se eles tiveram uma profissão, lógico que eles tinham acesso à educação, né? Porque ninguém se torna professor ou um contador sem ter acesso à educação. Então, a resposta é sim. Tanto Alejandro quanto Temi tiveram acesso à educação em seus países de origem. Sim, Alejandro e Temi tiveram acesso à educação em seus países, pois exercem profissões que necessitam de formação específica. Por quê? O Alejandro era professor e a Temi era contadora. Então, tanto professor como contador, eles têm que estudar para se formarem, né? Para se formarem. Ninguém vai para uma sala de aula sem passar primeiro por uma faculdade. Ninguém vai exercer o cargo de contador sem passar pela faculdade de contabilidade. Então, a resposta é sim, eles tiveram acesso à educação. Letra C:
Cite um exemplo de um refugiado que exerce no Brasil uma profissão diferente da que exercia no país de origem. Então, o objetivo dessa questão é fazer com que os alunos compreendam informações não exatamente explícita. Então, o marido de Temi era contador na Nigéria, mas no Brasil trabalha como auxiliar administrativo. Então, o exemplo que vocês vão dar aqui é o quê? O marido de Temi era contador. Vocês vão colocar assim: o marido de Temi era contador na Nigéria, mas no Brasil trabalha como auxiliar administrativo. A letra D. Porque, em sua opinião, essas pessoas não conseguem exercer no Brasil a profissão que já tinham? A minha opinião não é nem que eles não consigam exercer. Muitas vezes é por falta de conhecimentos de pessoas aqui do Brasil. Será se são bons? Será se realmente vale a pena pagar, então? E muitas vezes, né, tem a dúvida aí dos patrões. Muitas vezes, eles procuram mesmo qualquer serviço para poder se manter. Porque, às vezes, não encontram serviço na área que eles são formados. Aí eles vão ser auxiliar administrativo, eles vão, tipo, contador, ele pode dar aula, ele vai ser professor em alguma escola, ele vai ser um secretário em alguma empresa, né? Então, por isso que eles procuram outros empregos, aí o que vier primeiro, eles agarram o que vier primeiro. Então, por aí vocês tiram as conclusões e respondam a letra D. Quarta questão. No perfil de Angila Fares há uma seguinte informação: Angila se tornou a porta-voz da família. Sobre isso, responda. Letra A. Um refugiado ao imigrar depara com aspectos característicos de seu novo país, aos quais precisa de se adaptar. Sobre qual aspecto do país a afirmação se refere? Então, se Angila é porta-voz e da menção de partir do termo porta-voz, que Angila ajudou o irmão a falar português, pois ela já fala sobre a língua diferente de seus pais. Caso seja possível, cite que a língua oficial da Síria é árabe e que lá existem, além de árabes, dialetos de diversos. Então, refira-se ao aspecto linguístico, já que com a língua portuguesa é uma língua estrangeira para Angila e sua família. Então, por que um refugiado ao imigrar depara com aspectos característicos de seu novo país, aos quais precisa se adaptar sobre qual aspecto do país a afirmação se refere? Então, a afirmação se refere a que a língua portuguesa é uma língua estrangeira para a família de Angila, tanto a família como ela mesma, né? Então, vocês coloquem assim, qual a afirmação se refira? Língua portuguesa. A língua portuguesa é uma língua estrangeira para Angila e sua família. Letra B. Porta-voz é alguém que fala por outra pessoa. Por que Angila se tornou porta-voz da família? Se tornou porta-voz da família no Brasil porque aprendeu a falar o português primeiro. Assim fala pelos seus pais e ajuda seu irmão. Então, ela se tornou porta-voz porque ela aprendeu o português primeiro do que a família. Aí, assim, ela fala traduz, né, para seus pais e ajuda o seu irmão. Quinta questão. Por que podemos afirmar que alguns refugiados são alvos de preconceitos no Brasil? Justifique sua resposta com um trecho de um dos perfis. A Angila, ela fez uma afirmação. Ela diz assim:
Sinto que algumas pessoas têm medo da gente porque só sabem o que vê na televisão. Não conhecem a gente de verdade. Essa é uma oportunidade de discutir com vocês. Então, por que que as pessoas... podemos afirmar que alguns refugiados são alvos de preconceito no Brasil? Porque muitas vezes as pessoas, eles só vê o que eles veem na televisão, eles só sabem o que eles veem na televisão. Aí quando eles passam a conhecer a pessoa, eles têm uma nova visão daquela pessoa, que a pessoa ela não é aquilo que a televisão diz. Porque muitas pessoas que vêm da Síria, eles são taxados aqui no Brasil como que vêm de outros países, como pessoas para... Eu não tô nem entendendo palavra agora, mas eles vêm como pessoas... As pessoas veem essas pessoas como pessoas ruins, pessoas más, que vêm para bombardear o país, né? Então, não é bem isso. Então, por isso que as pessoas que vêm de fora do Brasil, eles têm um certo preconceito com eles, porque as pessoas têm medo de se aproximar dessa pessoa e essa pessoa ser um bombardeador, uma pessoa que seja mandado, né, para bombardear o país. Então, essa daí é a explicação da quinta questão. Sexta questão. Os refugiados vieram com suas famílias completas para o Brasil? Explique. Não. O Alejandro, ele gostaria de voltar para a Venezuela para contribuir com a educação de seu povo, né? E a Angela, a Temi, ela deixou lá ainda 2 crianças. Então, eles não vieram para o Brasil com a sua família. O Alejandro deixou sua família lá, deixou os sobrinhos, e a Temi ainda deixou mais 2 filhos, viu? Então, eles não vieram para cá com a sua família. Os refugiados gostariam de voltar ao seu país de origem? Justifique sua resposta. Sim, ele gostaria, o Alejandro, ele gostaria de voltar para contribuir com a educação da Venezuela. A Angela, ela sente saudade da Síria, dos amigos que ela deixou lá. E a Temi, ela mencionou os filhos que ela tem ainda na Nigéria. Então, o Alejandro não trouxe sua família, ele quer ajudar seus sobrinhos e também quer ser um educador lá no seu país, né, na Venezuela. A Angela, ela sente apenas saudade dos amigos, porque toda a família dela veio, o irmão, a mãe e o pai. E a Temi, ela gostaria de voltar para quê? Porque ela deixou os seus filhos na Nigéria. Então, ela gostaria de trazer os seus filhos da Nigéria para cá. Meus amores, qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado. Se ficou alguma questão que não ficou clara, você me chama que eu vou ajudar você, viu? Tia, eu não entendi essa questão, não entendi como é que eu devo colocar a resposta. Então, pode estar me chamando que eu ajudo vocês, certo? Tenham todos um bom dia.